Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Baruch Rabá, professor Jacques Weinberg. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. O título do encontro de hoje é A Utopia e suas consequências, com o professor Jacques Weinberg. Nós estamos tendo o prazer de estar novamente aqui com o professor Jacques Weinberg, né? Uma grande descoberta do nosso querido professor Thalema, que nos apresentou, e a gente vai hoje novamente ter as deliciosas palavras do professor Jacques Weinberg. O professor Jacques, ele é professor, doutor, docente titular dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Comunicação e Artes, FAMECOS, da PUC, pesquisador do CNPq e autor de 14 livros e quase 100 estudos publicados no Brasil e no exterior. Então, passo a palavra para o professor Jacques, já sabe como é que é o nosso protocolo. Bom, então, quero agradecer ao Carlos e a vocês todos por me acolherem mais uma vez. É muita gentileza de vocês me acolherem 4 vezes. E tem que ter uma dose de paciência grande para ouvir meus palestrantes 4 vezes. De qualquer forma, vou fazer um esforço para sobreviver mais esse encontro, né? Eu quero dizer a vocês que esse tema é resultado de um estudo de 4 anos que eu fiz, e que gerou a publicação, então. Deixa eu encontrar aqui o foco. Não está dando para enxergar direito. Não está dando para mostrar direito. Esse é o livro, chama-se Revolucionários, Mártires e Terroristas, a Utopia e suas Consequências. Foi publicado pela editora Paulus. Talvez seja o trabalho mais denso que eu produzi e mais, eu diria assim, de largo espectro, porque exigiu de mim pesquisa no exterior e foi uma jornada longa, de muitas caminhadas, e eu vou tentar apresentar nessa curta fala que farei um resumo das principais ideias que ali desenvolvi. Como eu sempre faço, eu vou compartilhar então uma tela com vocês, que é uma espécie de rota. Espero que todos estejam enxergando. Uma rota do meu raciocínio. O slide é sempre um ponto de partida, não é um ponto de chegada, porque quando começo a falar, eu começo a me entusiasmar, eu já começo a ir além da lâmina. De qualquer forma, eu vou começar com algumas afirmações assim, quase que axiomáticas, de que, em homenagem ao nosso psicanalista que está aqui presente, uma frase do Lacan: nós somos o que nos falta, né? Essa frase é uma frase famosa do Lacan, e essa ideia de que nós temos sempre lacunas, desejos, pulsões, sonhos, ambições, e isso é que motiva as pessoas a percorrer a trilha da vida, né? Se dá sentido à vida, os pequenos atos do cotidiano, a busca do sentido da vida. Aquilo que nós já somos, então faz parte do nosso ser. O que realmente motiva as pessoas a andarem para frente, às vezes andarem para trás, né, como nós vamos ver, é o que falta às pessoas, né? Então, nós temos um sonho que vai para frente. Eu já vou retornar aqui. Um sonho que vai para frente, que a gente chama de utopia. Deixa eu ver se eu acho o termo aqui. Ó, vai aparecer aqui. Está aqui, número 4. Um sonho que vai para frente, que eu desejo construir um mundo novo, um mundo pleno, um mundo que satisfaça as nossas necessidades, que preencha as nossas lacunas, que atenda às nossas
esperanças, nossos desejos. Esse termo utopia é fruto de um conhecido livro do Thomas More, chamado Utopia, que ele criou o termo, depois virou acabando atualmente um programa de televisão, mas a ideia, então, de que todos os povos e todas as civilizações criaram, eu diria assim, fantasias relativas a um lugar idílico, edênico, daí vem o Gan Eden, que é o mito fundante do Ocidente, a ideia de que existe em algum lugar, às vezes dentro da gente, um sonho não realizado de construir uma sociedade perfeita, uma sociedade plena, que satisfaça plenamente os apetites humanos. Estou usando um termo apetite, retirado, então, dessa outra obra aqui, e depois eu vou falar sobre ela, que é um termo que a corrente mussarita utiliza, que são o anímico da pessoa. Então, esses desejos das pessoas mobilizam as ideologias. A ideologia é um futuro a ser inventado. Está na cabeça do ideólogo, do pensador, que imagina um mundo perfeito. Pode ser uma ilha, pode ser uma sociedade coletivista, pode ser a sociedade comunista, pode ser o Estado Islâmico, pode ser Cidade de Deus. Os nomes que os diferentes credos, as diferentes civilizações deram a esse sonho da sociedade perfeita varia. Há muitas narrativas mágicas em relação a esse desejo de construir uma sociedade perfeita. Platão chamou de a República. Então, se a gente fizer uma retrospectiva dessa construção da fantasia edênica, nós vamos encontrar muitos nomes. Nós temos que diferenciar, então, a ideologia, que é algo que não existe, que está na cabeça do ideólogo, que imagina consertar o mundo, tikkun olam, consertar o mundo nas suas pequenas e grandes mazelas, de forma a construir uma sociedade perfeita. Então, ele tem esse sonho, está dentro da cabeça dele. O que diferencia a ideologia da teologia, que também é um desejo de construir uma sociedade perfeita, mas não depende do sonho da pessoa, depende da revelação. Então, a ideologia olha para o futuro com algo inexistente que está na cabeça do autor, do pensador, e a teologia é construir o futuro a partir dos pressupostos da revelação. Então, é um compromisso com os ditames da tradição. A tradição é que contém as regras definidas pela revelação para construir o futuro. Então, o teólogo olha para o futuro, olhando para o espelho retrovisor do carro, sempre orientando sua jornada ao futuro, mas o GPS está focado lá no passado. No caso do judaísmo tradicional, é a halakha, vem de lalechet, vem de caminhar, as regras do comportamento, o compromisso com os ditames estabelecidos na Torá e interpretada pelos sábios no Talmud, nas Tosafot, e na literatura rabínica, e em todas as suas correntes. No islamismo, é uma tradição similar, muito parecida com o judaísmo, em que esse saber também provém da revelação. São as três religiões abraâmicas são religiões de revelação. Cristo no cristianismo, revelação, contato direto entre Deus e seres humanos, o judaísmo através da série de Brot, das 10 mandamentos, contato de seres humanos e Deus através de Moisés, e no islamismo, contato de Deus com os seres humanos através do emissário, do profeta Maomé. São três religiões abraâmicas, as três têm revelação, e a interpretação dessa revelação produziu uma obra canônica no caso do cristianismo, talmúdica no caso do judaísmo, e as obras dos comentários, as 4 correntes do Islã que interpretam a obra do Corão, a obra corânica, assim chamada. Então,
O ideólogo olha para o futuro, para o mundo imaginado na cabeça do ideólogo. O teólogo olha para o futuro comprometido com os ditames da tradição. Existe um outro tipo de utopia, que não é a utopia das coisas boas, porque a utopia sempre apresenta um mundo futuro, um desejo futuro de construir um mundo perfeito. Existe um vislumbre do futuro permeado pelo medo, que é a distopia. Hoje nós temos muitos discursos, narrativas distópicas em relação à floresta amazônica, por exemplo. Que o mundo sofrerá um prejuízo irreversível com a destruição da Amazônia. Então, existem filmes distópicos, existe literatura distópica, existe arte distópica, existe filosofia distópica. Então, é um vislumbre de futuro, mas um futuro apocalíptico. E existe um quarto tipo da família utopia, que é a retropia, que é aquilo que geralmente a gente fala quando diz que antigamente que era melhor. Quando eu já estou com 70 anos, a gente começa a dizer que a nossa juventude, sim, que era boa. Tem esse desejo, uma certa nostalgia que a gente tem de um tempo que foi vivido, que não voltará jamais, porque passou, mas que a gente sente saudade dele. Não é melancolia, que é algo mais grave, mas é retropia. Então, esse desejo, a retropia, ela acaba se transformando num motivo militante de grupos que querem restaurar um tempo perdido. Esse é o caso do Estado Islâmico. Esses militantes do Estado Islâmico, ou da Al-Qaeda, ou da Irmandade Muçulmana, ou do ISIS, eles querem restaurar os tempos épicos, considerados épicos, da primeira fase do Islã, quando Maomé vivia cercado por seus apóstolos. Hoje nós temos movimentos retrópicos na União Soviética, na Rússia, que querem retornar à União Soviética. Muito do que está acontecendo na guerra da Ucrânia com a Rússia é o luto não resolvido da debacle da União Soviética e o desejo da autoridade russa de recuperar a glória perdida do Império Soviético. Existe um sonho retrópico na Iugoslávia, existe um sonho retrópico na Alemanha Oriental de recuperar a sociedade que existia na República Democrática Popular da Alemanha. Ela não era nem república, ela não era nem democrática, ela não era nem popular, era uma república autoritária, mas há um sonho, há um desejo das pessoas em recuperar, porque eles enxergam virtudes perdidas e não existentes, principalmente o fato de a sociedade capitalista ser uma sociedade competitiva. Isso, aos olhos dessas pessoas, é um sofrimento insuportável. Então, eles querem recuperar aquele tipo de sociedade. Todo movimento, toda uma tradição hoje supremacista, neonazi, na Alemanha Oriental, no território da antiga Alemanha Oriental, que quer recuperar essa virtude. O movimento supremacista americano e também europeu também tem um marcador, um registro retrópico. Recuperar um tipo de sociedade homogênea, racialmente homogênea, culturalmente homogênea, sem estar contaminada por influências dos imigrantes, de grupos minoritários, de religiões africanas e outras influências quaisquer. Então, a primeira colocação que eu faço é que o que mobiliza as pessoas é o que falta às pessoas, são os sonhos. I have a dream. Todo mundo tem um sonho, não é só o Martin Luther King que tinha um sonho, todo mundo tem um sonho. Às vezes esse sonho é tão comovente, ele é tão apaixonante, que as pessoas matam e morrem e se sacrificam pelo sonho. A realidade vigente, corrente, é muito pobre, é muito pouco heróica, e o desejo de construir através de um drama, sejam brasileiros indo lá morrer na Ucrânia, né? Isso impressiona, né? Porque tem aí uma emoção muito forte.
Então, essa temática do sonho, das emoções humanas, emoções coletivas, que é o tema que eu trabalho bastante, as emoções coletivas, como a honra, como o rancor, como o ódio, como a humilhação, são emoções da política, da religião. A religião e a política são irmãs chifópicas, elas andam coladas umas na outra. Então, a racionalidade, ela pode, mas não pode tudo. Geralmente, a racionalidade perde para as emoções, porque o dividendo, o benefício que as emoções causam às pessoas é maior do que a racionalidade. A racionalidade depois vem a reboque para justificar as emoções. Então, a base um grande sonho é o sonho edênico, é o sonho do paraíso, é o sonho da paz eterna. O Kant escreveu um famoso tratado sobre a paz eterna. Existem uma quantidade enorme de autores e de obras e de filosofias políticas que almejam disseminar no corpo social ideias capazes de mobilizar o comportamento das massas no sentido de construir essa sociedade imaginada como perfeita. Então, o judaísmo criou, eu vou misturando um pouco esse conhecimento amplo com alguns elementos do judaísmo. O judaísmo criou essa ideia modesta do Tikkun Olam, né, do conserto do mundo, que acabou sendo secularizada com a participação de judeus, ora no movimento liberal, uma grande presença de liberais, a liderança do movimento liberal judaica, e também no movimento comunista, né? E em outros movimentos, né? Essa presença na vida intelectual, no sentido de alguma forma, controlar os acontecimentos do presente, no sentido de construir o futuro. A última corrente com a qual me defrontei é o movimento Mussar. Se alguém está interessado, é interessante anotar isso no caderno, depois encontrar na internet, que a gente chama de Mussar Movement, que é um movimento que surgiu no século XIX na Lituânia, dentro do agregado ortodoxo, mas que faz uma ponte muito interessante, muito criativa e muito atual entre a teologia e a psicologia, porque o pai do movimento Mussar ele antecipa as ideias da psicanálise. Isso o Mário Beck talvez não saiba disso, porque poucos psicanalistas e filiados à ortodoxia freudiana pensam que as tiradas conceituais que o Freud criou sejam da boca dele. Na verdade, a ideia de inconsciente, de recalque, enfim, os fundamentos da psicanálise foram elaborados de forma pioneira pelo fundador do movimento Mussar, que faz, então, a migração da teologia para a psicologia. Isso é o fato que, nas minhas pesquisas, eu acho que agora está chegando aqui, conseguindo dar não consigo dar foco para esse negócio aqui. Isso aqui é uma obra que vocês encontram. O autor é Immanuel Etques. Inclusive está no Google Books, mas eu mandei vir dos Estados Unidos. Movimento Mussar. E tem muito material na internet, inclusive na Wikipédia em português e inglês. E o Immanuel Etques, que é um professor da Universidade de Jerusalém, tem muito material dele online que a gente pode estudar ele. Então, é muito interessante observar que esse sonho edênico que acompanha o rabino fundador dessa corrente, né, que é o rabino Israel Salanter. Na verdade, o nome dele é Israel Lapinski Salanter. Salanter porque ele era da Salanta, que era uma cidade da Lituânia. O nome dele correto era Rabbi ou Rav Israel Lipski Salanter.
E ele também está tomado pelo sonho messiânico, né? Porque isso é um sonho messiânico, né? Que gerou o falso messianismo, que são experiências mais conhecidas da história judaica, não só o Shabbatai Tzvi, que é o mais conhecido, mas teve outros, pelo menos 3 ou 4 alucinados, que mobilizaram o sentimento de redenção das massas humanas, o Salomão Morro, o Frank lá em Gaza, tem várias experiências desse tipo, embora o falso messianismo Shabbatai Tzvi tenha sido o mais veemente e o mais interessante, porque ele acabou sendo apóstata, ele se converteu ao islamismo no fim da vida dele, né? E esse aí tem uma explicação, eles dão uma explicação teológica para esse ato de traição aos judeus que ele comete no fim da vida. O que é interessante na obra do movimento Mussar são as Igeret Mussar. Igeret em hebraico significa uma carta, uma correspondência, que era a maneira através da qual as pessoas, naquele tempo e hoje, deixam missivas, mensagens para os seus sucessores, para os seus familiares. Isso é conhecido com o nome hoje de testamento ético. É o que a gente chama em português ou em inglês de ethical will, testamento ético, que é toda uma... Como eu traduzia, como eu escrevi a obra, a biografia do Goldstein, aqui, fundador da Vollens, que ele deixou para os familiares uma biografia escrita por ele, na qual eu baseei o livro que eu escrevi. Eu disse para o filho dele que, na verdade, o pai dele tinha deixado um testamento ético. Ele ficou meio que surpreso com a expressão que eu utilizei, porque eu já conhecia o tema, já tinha estudado o tema, que é uma maneira dos vivos, dos mortos comunicarem com os vivos. Há várias maneiras, além da mediunidade, que é um outro tema da psicologia, mas existem várias maneiras através das quais as pessoas tentam manter um vínculo depois de mortos com os seus queridos, com os seus familiares. E o Mussar Movement produziu essa ideia, então, de Gerrit Mussar, que os sábios escreviam cartas para os seus seguidores, os seus estudantes, de forma que eles continuassem o círculo, né? E a ideia do círculo da docência, o círculo da educação, da pregação, da tradição, era uma forma de comunicação intergeracional. Eu acabei de escrever um livro agora, um paper agora sobre comunicação pós-morte. As pessoas acham estranho o nome, é que existe hoje várias formas de fazer comunicação pós-morte. Uma delas, por exemplo, é colocar no túmulo um OCR, esses leitor, tu passa o celular ali no túmulo e a biografia do morto aparece. Está sendo utilizado em vários cemitérios do mundo, né? Então, outra forma de se comunicar com os mortos, se comunicarem com os vivos, é programar na internet mensagens que são disparadas pela internet a partir de um calendário. A internet automaticamente, daqui a 1 ano e meio, manda para o Carlos uma mensagem minha para ele, como se chegasse na casa dele um postal perdido que eu enviei 2 anos atrás, antes de eu morrer. Então, existem vários programas, softwares, que estão permitindo a gente se comunicar com os vivos depois de morto. É um tema muito interessante, muitas tecnologias virtuais. Isso nós estamos sendo chamado de digital life, vida eterna, vida nas nuvens, né? Uma maneira de manter vida eterna é escrever autobiografias, é escrever discursos épicos, é fazer manifestações políticas, enfim, há várias maneiras. E o testamento ético foi a maneira através da qual, então, esses, eu vou chamar de neo-ortodoxos, porque eles fazem parte da ortodoxia judaica, de construírem um mundo ético, porque o fundamento deles não era a revolução, né? Era a educação do caráter. Por isso que ele tem um certo tom atual e por isso que interessa a neo-ortodoxia e há muitos segmentos seculares do judaísmo, porque essa rota aí da escola Mussar em hebraico significa ética,
também pode ser de transmissão, de limsor, transmissão, é a educação do caráter, que é um tema muito interessante, muito pertinente. Existem hoje várias cátedras, inclusive em Harvard, de educação aos valores, né? Inclusive, eu encontrei um professor de Harvard com o nome de Jacques Weinberg, exatamente igual ao meu, que era o chefe dessa... Existe também o Mussar Institute, tem na internet, vocês vão encontrar. Todas essas experiências, algumas delas revolucionárias, pegar em armas, porque a ideia revolucionária é uma ideia épica, né? Ir às barricadas. Geralmente, as revoluções comovem os jovens, né? E a minha pesquisa mostra a presença massiva dos jovens em todos os movimentos revolucionários, mesmo entre os fundamentalistas islâmicos. Os homens-bombas e mulheres-bombas, eles não têm 72 anos como eu tenho, eles têm entre 18 e 23 anos. Geralmente é essa idade em que os jovens estão preocupados com o futuro, os maduros estão preocupados com o presente, os idosos estão se lembrando do passado. Então, esse compromisso com o que não existe, mas que pode existir, esse desejo de deixar uma marca registrada na história, é o que leva os jovens a se envolverem em atos de violência, embora comprometidas com uma visão amorosa do futuro. Isso aconteceu entre os jovens brasileiros nos anos 60, com os jovens franceses, com Baader-Meinhof na Alemanha. Eram 100 jovens alucinados que cometeram atos de terror na Alemanha, com a Brigada Vermelha na Itália, com os terroristas japoneses, inclusive que atacaram o aeroporto em Tel Aviv, matando várias pessoas. E é o que acontece agora também com os ativistas islâmicos que são recrutados pela internet e que migram ao Oriente com o compromisso de se martirizarem. A ideia de martírio é uma ideia comovente, né? Sacrificar pelos outros. Então, o martírio, a revolução, a construção da utopia. A utopia não é uma coisa irrealizável, embora, por definição, a utopia é irrealizável. Faz parte da definição da utopia que é um mundo inexistente, que nunca existirá. Mas esses grupos utópicos todos, comovidos pela religião, pela ideia messiânica, pela ideia da redenção, pelo desejo de consertar o mundo, de ir em busca do que lhes falta, geralmente com um certo grau de alucinação, às vezes grande grau de alucinação. Isso envolveu o Gabeira. Fernando Gabeira, ele foi treinar para ser guerrilheiro em Cuba, né? Esses jovens brasileiros todos, está no meu livro ali. O Partido Comunista, inclusive, o próprio Leonardo Brizola já não aguentava mais. Tem documentação, ele não aguentava mais a gurizada que cercava ele com aqueles gritos de guerra, com os braços empunhados, que são utilizados até hoje como rituais mágicos, né? O PT faz bastante isso. Eu não levanto o braço para nada, nem para formatura, mas quando eles fecham os punhos, entre fechar o punho e abrir o punho, a diferença é pequena. Mas todos esses rituais são rituais religiosos, né? Rituais comoventes, né? Desde então e até hoje existe essa ideia de que a nossa sociedade é decadente. O Carl Schmitt escreveu o Carl Schmitt era um jurista que se tornou jurista do Terceiro Reich e considerado um filósofo de grande projeção até hoje. Oswald Spengler também escreveu uma obra, Decadência do Ocidente. Então, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, o descrédito do mundo ocidental era atroz. Então, as ideologias redencionistas proliferaram no mundo. Ou era o comunismo ou era o nazismo. Não havia meio termo. Os liberais sucumbiram. Porque o movimento liberal é um movimento que não é épico. A ideia liberal é a ideia da construção do bem aos poucos. E o jovem tem pressa. O jovem não tem paciência para construir o bem aos poucos. Ele quer no vapt-vupt, geralmente através de um ato de violência, construir
a toque de caixa, o sonho que ele deseja. Isso motivou nos anos 60, eu faço uma larga história, talvez seja a pesquisa mais densa que eu já fiz. As pessoas que leem ficam bastante satisfeitas, às vezes impressionadas com a quantidade de informação que eu trago. Eu andei pelo mundo para escrever esse livro. Então, eu estou chamando a atenção aqui de vocês aqui para essa temática da utopia e os jovens. Os jovens são massa de manobra dos grupos políticos por causa disso, facilmente. Você sabe que as universidades brasileiras, a PUC, inclusive, têm militantes profissionais pagos pelos partidos políticos para se inscreverem como alunos dentro das universidades e rodarem todo semestre. A função deles é rodar e ficar lá mobilizando, ativando, agitando os estudantes. A gente sabe até o nome deles. Eles rodam todo semestre e se rematriculam, porque eles ganham salário para fazer isso. Uma das pessoas que é resultado disso é a Manuela, né? Manuela era nossa aluna. Ela era uma agitadora de primeira ordem lá na nossa escola. Ela era essa figura aí, foi quase vice-presidente do Brasil, né? Então, tem consequências, né? Ela não por acaso se ligou ao PCdoB, né? Que é o partido que se separou do Partido Comunista e por causa da simpatia que eles nutriam pela pior ditadura da Europa, né? Que não era a União Soviética, era... esqueci o nome do país lá agora. Daqui a pouquinho já vai vir na cabeça. Albânia. Albânia, isso. E era o país mais fechado, mais aterrorizado da Europa, né? Então, os jovens, aparentemente, têm um certo apreço por violência. A violência tem um efeito catártico no comportamento dos jovens, né? Então, eu listei aqui no ponto 7, a ideia de martírio está presente no judaísmo, né? Não é uma coisa que me deixa alegre, o Kiddush Hashem é isso, né? Que equivale ao termo shahid, né? Que é o mártir do Islã, né? E dos terroristas, o terror vermelho, né? O próprio Trotsky escreveu um livro a favor do terrorismo vermelho, porque sempre se justifica, eles têm álibi, né? Todas essas ações aqui, embora o Kiddush Hashem não seja terrorismo, é o martírio em nome de Deus, mas o ato terrorista é matar o inocente em nome de uma causa nobre, né? Esse é o álibi que eles oferecem aos seus atos de violência. Não sei se eu estou indo muito rápido, eu estou tentando desenvolver, então eu estou trazendo para vocês aqui várias experiências ilusórias, fantasiosas, alucinadas, que estavam motivadas, subjaz a essas ações, o desejo da redenção. O Baader-Meinhof, a gente conhece bem, quem é da minha geração, conviveu com o terrorismo, eram 100 jovens. Nós temos aqui os montoneiros da Argentina, né, que eram um grupo de alucinados. Né? Se tu estudar criticamente os montoneiros, né, tem muitos, inclusive psicanalistas, viu, Mário, fascinados com os montoneiros, mas que nunca estudaram realmente o que eles diziam, o que eles pensavam, o que eles faziam, o que eles dizem hoje. O líder dos montoneiros hoje que vive na Espanha, ele fala, tem um discurso arrependido hoje, né? Ele diz, olha, nós estávamos embriagados. Esse discurso do estávamos embriagados é o que o Gabeira fala. Eu li toda essa literatura, porque agora tem uma literatura de memória desses jovens como o Gabeira, o Tarso Genro, todas essas figuras. Eles chegam aos 60 anos, começam a escrever os seus livros de memória. Alguns abrem mais o jogo e confessam realmente seus sentimentos. Não é o caso do Coetzee. A obra do Coetzee, ele faz só na introdução um pouco assim, uma fala sincera do que ele sente, mas ele esconde muito seus sentimentos. Né? Ele faz uma fala mais acadêmica, de tipos de prisão que tem e tal. Mas se tu fizer uma leitura crítica,
É interessante ver o que essas pessoas falam das experiências que tiveram, né? Porque a gente está acostumado muito a condenar, e com razão, a ditadura brasileira, e a gente perdoa as vítimas da ditadura brasileira, quando, na verdade, esses jovens estavam todos eles sendo manipulados por forças poderosíssimas, ideológicas, políticas, de outros rincões, né? O Exército Vermelho do Japão era todo ele de jovens universitários. O Mir Palmares, a mesma coisa. Dilma Rousseff tinha 18 anos, 16 anos ela começou. Ela era uma mulher dura, experiente em guerrilha, em armas. Depois a esquerda brasileira começou a fazer um discurso que é pela democracia. Eles não tinham interesse nenhum em democracia, né? O que eles queriam mesmo era a revolução, que é uma palavra comovente, né? E todas as revoluções, talvez só a americana seja a exceção, todas as revoluções acabaram em tragédia, né? A Revolução Chinesa, a Revolução Russa, as tentativas revolucionárias do movimento comunista internacional. Muito bem. Outra coisa que tem que levar em conta, então, nessa análise da difusão da utopia, dos sonhos redentores, divulgados ora pela ideologia, ora pela teologia e agora pelas retropias em geral, é o fato de que a mídia divulgou largamente essas ideias. O isolamento foi rompido no mundo. Uma ideia produzida num rincão rapidamente alcança outro rincão. A literatura chama isso de contágio, efeito contágio. Isso aconteceu quando os jovens se rebelavam contra a guerra do Vietnã, em Chicago. Eles disseram a famosa frase: o mundo está olhando porque a televisão estava cobrindo ao vivo. Ali era a era da televisão, não era a era da internet. Então, esses jovens todos hoje, não é só o supremacista ou o lobo solitário, que agora está uma epidemia, você veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, é um ataque atrás do outro. Isso é esperado, a gente sabe que isso vai acontecer. Toda vez que há um ataque terrorista, tem outro ataque terrorista e tem outro ataque terrorista, porque o efeito contágio se propaga. É o chamado efeito best-seller. Um lê o livro, que o outro lê o livro, que o outro lê. O comportamento de bando, todo mundo faz, todo mundo faz. Então, se já existe... E sempre tem gente que é rancorosa na sociedade. A sociedade não é gente feliz. Tem muita gente infeliz na sociedade. E um ato violento mobiliza o ato de outro violento. É mesmo o problema do suicídio. Por isso que a imprensa tem certo constrangimento em tratar de suicídio. Sempre tem alguém deprimido e disposto a tentar a morte, né? Então, essa presença da mídia, da indústria cultural, que hoje, em fração de segundo, difunde ideias, estimula as pessoas a se comportarem de uma certa maneira, a consumir algo, a pensar algo, a tentar algo. As pessoas, a grande parte das pessoas estão incertas, as pessoas estão inseguras, as pessoas não sabem, as pessoas estão em busca de uma âncora e elas vão a reboque, facilidade. Então, há um grau de nervosismo sistêmico no mundo hoje em função das interconexões. As redes transformaram o mundo num sistema hiperativo, difícil de conter. O exemplo usual é o que aconteceu no mundo nos anos 60, principalmente em 68, quando eu tinha 18 anos, o Mário Becker tinha 18 anos também, eu acho, né, Mário? O Mário está dormindo. Hein, Mário? Quantos anos tu tinha em 68, Mário? Não estou te ouvindo, Mário. Não estou te ouvindo. O Mário, de vez em quando, tem que sair, mas depois ele volta. Não, eu dou um choque elétrico nele aqui. Mário, quantos anos tu tinha aos 1968? Maneira inteligente de perguntar a minha idade, 73. Tu está com um ano mais velho que eu. Tu tinha, então, 19 anos em 68. Uhum. Mas é a nossa geração, né? Os anos 60, que é um ano nostálgico para a juventude de hoje, eles não viveram aqueles tempos, eles ouvem falar daqueles tempos. Então, isso também produz nostalgia de um tempo não vivido, mas imaginado
poder da imaginação é extraordinário. As pessoas têm sonho, desejo, saudade de um tempo não vivido. Os anos 60 foram anos neuróticos, doentios, malucos, descritos como épicos, né? Em que a juventude toda sofreu um contágio coletivo, todo mundo se comportou da mesma maneira no mundo todo. E não era possível, naquele tempo, ambicionar poucas coisas, coisas discretas. Outro tinha que ser missionário na África, outro tinha que ser terrorista ou guerrilheiro em Angola, outro tinha que ser alguma coisa desse tipo. Não podia ser pequenas coisas. Tinha que ser uma ação assim redentora. Essa nossa geração é uma geração alucinada pela redenção. Diga, Mário. Eu não tenho o que, no momento, acrescentar. Depois eu falo. Eu estou sentindo que está saindo alguma coisa da tua boca, estou sentindo. São só movimentos da boca, que ainda tem que ser metabolizados daqui para cá. Tá bom. Esses jovens todos, o sonho da utopia, ela foi difundida por intelectuais. E a nossa relação com os intelectuais era uma relação servil, ainda é. A não ser que tu adquire uma certa autonomia intelectual. E a gente adquire a autonomia intelectual tardiamente na vida. A gente precisa de muita bagagem, de muita experiência para poder criticar um autor cultuado com aparato quase que ecumênico, quase que religioso. Por exemplo, Jean Paul Sartre, um grande enganador, foi um grande enganador, não só do ponto de vista filosófico, o existencialismo foi uma grande tirada filosófica, mas como político ele era maoísta. Ele andava pelas ruas acompanhado do Beni Levi, que era um judeu do Egito, o secretário dele, que acabou sua vida como talmudista em Jerusalém. Lá ele morreu. Se converteu completamente. E no fim da vida dele, ele se arrependeu. Ele queria dizer que ele tinha se enganado, um montão de coisa que tinha dito. A Simone de Beauvoir está na literatura, proibiu ele de falar, ele falou. Aí disseram que o Beni Levi enganou ele, que fez ele falar o que não devia, porque eles queriam manter o mito de Jean Paul Sartre. O Rezebrecht já esteve aqui em Porto Alegre, né? Foi até ameaçado de bomba. Hoje a fala dele é uma fase constrangida, envergonhada, nem gosta de falar dos anos 60. O Bernard Cohen, o Cohen, aquele alemão, qual é o nome daquele cara? Bendit Cohen. Hein? Não era Bendit Cohen? Que era o líder da Revolução dos Jovens, nos anos 60. E o que ele disse aqui no Fórum Social Mundial? Ele repetiu o que tinha dito nos Estados Unidos, está no meu livro também. Esqueça os anos 60, aquilo foi uma enganação, aquilo foi uma alucinação. Nós estávamos todos enlouquecidos. Então, a nossa relação com esses autores todos, é difícil dizer isso para os jovens, porque os jovens querem se ancorar, eles querem modelos, tratar em pé de igualdade. O Michel Foucault, né? Um cara completamente apoiou os iranianos, né? A Revolução Islâmica, apoiou Bader-Meinhof. Não é que esses caras não digam coisas interessantes, inteligentes, de vez em quando, digam tal, mas a gente tem que ter uma relação crítica com eles, de pé de igualdade. Não é possível. Isso caiu ao gosto dos latino-americanos, porque os latino-americanos não aceitam nada que não seja a perfeição. Essa frase não é minha, do Vargas Llosa. O Vargas Llosa também, né? Namorou o comunismo uma época, mas hoje ele é um paladino do liberalismo e o inimigo mortal da esquerda, né? E ele diz que nada menos que a perfeição do mundo é aceitável na América Latina, né? Está indo rápido o meu tempo. É 20h45. Nós somos uma geração... O tempo é teu, tu é que Não. dá o teu tempo, não tem limite. Eu sou um cara disciplinado. Eu às 9 horas paro. 9h30. 9 horas eu paro, porque o Mário disse que vai falar meia hora depois de mim. Então eu estou preparado. Até já tomei um Lexotan aqui para aguentar.
Estou brincando, Mara. A geração atual é uma geração até se sente assim em segundo plano, porque ela é uma geração mais... Existe uma certa quietude, um certo espanto. É como se fosse um refluxo da atual geração, né? E na discussão dos anos 60, entre reforma e revolução, né, os revolucionários desses inúmeros grupelhos da esquerda, que faziam uma fala messiânica, redentora, nada modesta, né, uma fala de super-homens e super-mulheres, definitivamente a reforma é a ideologia vitoriosa. O bem se faz aos poucos. Né? O bem se faz aos poucos. Né? Daí o qual medita, esse é o nome que eu queria te dizer, que eu esqueci na hora. Então, todos esses autores estão numa fase, deixaram o fim das suas vidas uma fala de arrependimento. Isso é muito interessante. Né? Fala hoje em exaustão das ideologias, da fadiga revolucionária, da decepção com sonhos não realizados, criaram irrealizáveis. O Fernando Gabeira é o mais honesto nesse tipo de comentário. Claro que aí surgiu uma reação neoliberal, um renascimento da fé na democracia, que são ideologias, eu diria assim, mais modestas, menos épicas, menos dramáticas. E se diz hoje, para a simpatia da extrema-esquerda, especialmente inglesa, que os fundamentalistas islâmicos são os únicos que agora lutam contra o sistema. Existe uma certa aliança entre a extrema-esquerda do Partido Trabalhista Inglês e os fundamentalistas islâmicos. O Said Qutb, que é o ideólogo principal da Irmandade Muçulmana, do Wahhabismo, que inspirou também a Al-Qaeda e a ISIS, ele é um cara que viveu 1 ano ou 2 anos nos Estados Unidos e voltou chocado pela liberalidade sul-americana e produziu, então, essa reação que agora se difunde pelo mundo no retorno dos fundamentos da fé, que deu base, então, à Irmandade Muçulmana, que é a figura, então, do Salaf. O Salaf é o muçulmano perfeito. Né? Esse movimento ao passado inspira também as ideias retrópicas do movimento supremacista e da ideia isolacionista de vários grupos na Europa e nos Estados Unidos. O que está por trás disso, então, é o que nós chamamos de as ideologias identitárias, identity politics. Né? Isso está também comprovado antropologicamente, que nós vivemos em pequenos grupos, já falei isso num outro encontro, 45% do tempo da nossa vida nós passamos com 5, 6 pessoas, 65% do tempo da nossa vida nós passamos com 15 pessoas, e ao longo de toda a nossa vida nós falamos em média com 150 pessoas, nos relacionamos com 150 pessoas. Esse é o famoso Dunbar Number. Se alguém tem interesse em mergulhar mais nesse assunto, esta é uma obra muito interessante desse antropólogo Dunbar Number. E 150 pessoas é o número médio de uma tribo. Então, os autores têm falado, usando essa expressão metafórica, da retribalização do mundo. Nós vivemos com pessoas que são parecidas com a gente se cerca de pessoas que são parecidas com a gente evita andar com pessoas que são muito diferentes da gente, porque viver com pessoas muito diferentes da gente produz estresse. Nós chamamos de homofilia. Nós queremos, na verdade, se fosse possível, nos clonar. Eu me clonaria, andaria comigo mesmo, ficaria comigo mesmo, diria para mim mesmo, I love me. Nós, por exemplo, aqui fazemos isso. Nós somos um grupo homogêneo, relativamente homogêneo. Nós temos coisas em comum. Isso nos dá um certo grau de segurança. Isso dá um certo conforto. Nós não nos sentimos ameaçados por alguém muito dissidente aqui do nosso grupo. Então, as pessoas andam com pessoas que são quase que seus símiles. Então, eu falei aqui do Salaf, né, o herói islâmico, né, que é a utopia islâmica. Né? Eu já escrevi sobre isso, até um livro eu escrevi sobre isso. A utopia islâmica.
O Mussar Movimento, que eu acho o aspecto novo que eu trago aqui, porque o Mussar Movimento tem uma série de expressões muito interessantes, não sei se vocês vão ter paciência para ouvir aqui, que a gente tem que lutar contra. É a ideia do bem se faz aos poucos, a ideia do caráter, a ideia de lutar contra os impulsos maldosos, que eles chamam de Yetzer Hara, né? É uma expressão em hebraico, Yetzer Hara. Lutar contra o apetite, né? Contra aquilo que é anímico. Eles vêm atirar essa passagem da teologia para psicologia. Eles chamavam de teavon, beteavon, quem sabe um pouquinho de hebraico, teavon, o apetite, né? Lutar contra o apetite, né? Depois eles falam em tikkun amidot, né? A educação do caráter. Midot também um termo metafórico. Midot é medida, mas tikkun amidot é conserto do caráter, né? E feito com um certo sabor, um certo gosto, um certo desfrute. Eles chamam isso itpalut, leite para ele, não leite para ele, que é rezar, mas leite para ele, que é ficar surpreso, né? Um certo êxtase. Não é o êxtase racídico, eles eram inimigos dos Hassidim. Os Mussarim eram inimigos, eles eram opostos, eles eram da rota rabínica, não da rota mística. Mas eles falam também em Itpalut, que é um estado de graça que acompanha geralmente os revolucionários. Também tem literatura sobre isso, tudo que eu estou dizendo tem literatura. Existe um certo grau de depressão entre os revolucionários, são moderadamente, inclusive o rabino Salater, ele era um deprimido, ele era um depressivo, teve tratamento, ele era um pouco asceta, porque uma das formas de construir o mundo edênico é se separar do mundo, se afastar do mundo. Existem muitos grupos que buscam o ascetismo para construir a perfeição, que nós chamamos de vida em monastério, vida do asceta. E temos hoje também outras reações, eu diria assim, messiânicas, redentoras, né? O neoludismo, por exemplo, né? Que é a ideia de dar um basta ao desenvolvimento tecnológico. O ludismo foi aquele movimento no século XIX que entravam nas fábricas, quebravam as máquinas, porque as máquinas estavam substituindo a mão de obra artesanal, eles não queriam a revolução industrial. E aí o líder tinha o sobrenome Lud, aí vem o nome ludismo. Nós temos hoje um movimento neoludita no mundo, geralmente em tom anarquista, os black boys, etc. Né? O movimento ambientalista também tem um certo sabor anti-industrial, anti-desenvolvimentista, anti-progresso. Né? Estou quase acabando, são 20h54. Quero dizer a vocês, então, que existem uma vasta obra de crítica aos intelectuais por terem levado as pessoas à ilusão de que a redenção está ali à espreita. Quem foi marxista como eu sabe que nós todos tínhamos a expectativa de que a Revolução Comunista iria acontecer amanhã. Né? Nós todos tínhamos essa fantasia. Né? O Julie Bender, todas essas obras aqui são muito interessantes de ler. Né? Se alguém tem vontade de ler alguma coisa que não leu, A Traição dos Intelectuais, Julie Bender, que é uma obra marcante, O Ópio dos Intelectuais, do Raimundo Aron, Do Bom Selvagem ao Bom Revolucionário, do Carlos Rangel, e a luta que o Mário Vargas Llosa, sabe, o Mário Vargas Llosa deu um tapa na cara do esse escritor, como é o nome dele, latino-americano, que ganhou o prêmio Nobel. Dizem que porque esse cara estava seduzindo a mulher dele, mas, na verdade, a discussão também era ideológica. Era amigo do Fidel Castro, esqueci o nome do cara. Então, de um lado, o Mário Vargas Llosa e o Karl Popper. Era o Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, exatamente. Os dois eram amigos e eles acabaram se desentendendo e o Mário Vargas Llosa deu um tapa na cara dele. Famosa, essa briga famosa. Tem várias brigas famosas, né? Que ainda mantém uma certa aura, e o Carlos Mujica, né? Porque ele é pobre, ele é rancheiro, usa sandália. E esse é o charme dele, né? Não se arruma bem, tem um carro de 1950, a mulher dele
ex-revolucionária, acho que até judia ou foi judia, e parece uma... Enfim, não vou esculhambar com ela aqui, mas... E temos esses espaços de incitação política, de um lado, do Fórum Social Mundial, e do outro lado, o Fórum da Liberdade. São espaços de incitação política, né? Com ideologias diversas e contrárias. Para terminar, então, vou terminar com uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser diferente. Carlos, cumpri a minha missão. Jacques, 1 hora de papo. maravilhosíssimo o teu papo. Que volte sempre para nós, para que a gente consiga aí todo esse proveito. Realmente, uma palestra do Jacques faz a diferença na vida da gente. É isso que a gente quer. Muito obrigado, Jacques, por tudo, e ainda tu ainda vai continuar respondendo as perguntas. Agora, a palavra é com o Mário Becker. Em primeiro lugar, foi um ótimo reencontro com o Jacques. Em segundo lugar, devo dizer que o meu ciclo circadiano, não sei se intraútero era assim, mas desde que eu me conheço por gente, quer dizer, antes de conhecer o Jacques eu já era gente, espero que tenha sido, eu sou uma pessoa da madrugada, do começo da manhã. Eu acho que isso se firmou durante o Marron, quando a gente tinha que se levantar às 4 da manhã para ir para o campo, porque depois o calor, a gente podia trabalhar das 4 às 10, mais ou menos. O calor depois era terrível lá na região onde eu fiz o período de kibbutz. Então, com isso, pedindo desculpas pelo Jacques ter visto que teve uma hora que o Mário Becker parece que adormeceu. Mas isso aí é ciclo circadiano. Algumas observações. Realmente, Fernando Gabeira é uma pessoa que... e aí eu encerro, porque eu teria outras coisas para acrescentar. Mas o Gabeira, eu acho que é o único cara que a gente ainda tem contato diário na Globo News. Eu não tenho ações na Globo, mas é um cara que tem uma visão muito interessante e fez uma curva total, né? Do tempo de sequestrar o embaixador americano ao que ele fala hoje, e com tanta propriedade e com tanta contenção, mas com muita inteligência, né? Quando ele analisa o quadro atual brasileiro, que é um quadro, no mínimo, catastrófico, para a gente ser muito, muito leve. Eu teria outras observações, mas eu acho que foi muito interessante essa tua apresentação, Jacques. Obrigado. Obrigado, Mário. O professor Thalema está pedindo a palavra. Essa análise macro que tu faz, Jacques, é muito legal, assim, porque a gente tem que partir do macro para o micro, né? Mas essa tua análise sobre as distopias, ela não invalida os ideais, os sonhos individuais. Eu me lembro do jovem Jacques, há 50 anos atrás, no kibbutz, dizendo assim, eu gostaria de entrar numa faculdade, estudar a Revolução Russa, estudar as revoluções. Foi o que eu fiz durante anos. E 50 anos depois, Jacques, tu realizou o teu sonho. Tu realizou o teu sonho. Então, é importante realizar os sonhos. Então, esse discurso que tu faz a nível macro, ele não invalida a busca individual de cada ser humano de encontrar o seu caminho, de realizar os seus sonhos.
cada qual com os seus próprios recursos. Então, era isso que eu queria dizer, porque senão dá uma ideia assim muito desesperançosa da vida, que a gente não deve buscar o aperfeiçoamento, não deve buscar o progresso, como tu falaste, aos poucos, né? Aos poucos, e não de uma forma coletivista, imaginária, que, no fundo, não se realiza. Mas só queria acrescentar esse fato da vida individual, que ter sonhos, como disse aquele psicólogo de campo de concentração, né? O Viktor Frankl, se tu não tens sonhos, tu não consegue enfrentar as dificuldades da vida e sobreviver a elas. E, às vezes, são sonhos que nos alimentam. Assim como aquele sonho que tu tinha 50 anos atrás, que tu alimentou tão bem, que hoje tu é um catedrático, tu é o velho Jacques. Tem o jovem Jacques e o velho Jacques, que nem o jovem Marx e o velho Marx. Eu vou evitar, eu acho que o problema aqui não é pergunta e resposta, é deixar as pessoas conversarem. Eu acho que o Bassista quer conversar com a mão levantada. Jacques, prazer. Prazer. Primeiro, eu queria agradecer o tema, o assunto, porque eu sou leigo na área, mas eu entendo que é um assunto universal, ele vai continuar sendo eterno, porque faz parte daquilo, dos construtos humanos. E, nesse sentido, queria te fazer uma pergunta, se tu tens... Porque a gente falou muito de coisas do passado, algumas do presente, mas eu, pai de dois meninos jovens, nova geração, me tocou muito aquilo que falou. Realmente, o jovem ele está ansioso com o futuro, ele quer respostas rápidas e tal. E aí eu te pergunto, tu tem alguma mensagem, uma ou várias mensagens para a geração atual em relação a tudo que tu falou, sobretudo na questão da identidade, porque tu falou muita coisa que é relacionada à identidade humana e a busca da própria identidade também. Era isso. Está me colocando numa posição assim de guru. Eu não me sinto assim nessa posição, mas de qualquer forma, como eu sou professor e trabalho com jovens há muitos anos, né, eu costumo dizer para os alunos que a gente tem que valorizar a educação, a gente tem que ter uma modéstia, né, para aprender, porque é cumulativo, né? Os nossos saberes sempre são relativos ao tempo e ao contexto que a gente está inserido, né? E a gente vai mudando. Eu fiz um estudo aí de pessoas que fizeram um percurso similar ao do Gabeira. Os neoconservadores, por exemplo, americanos, né? Eles são ex-trotskistas, todos eles. O fundamento dos neoconservadores são trotskistas, todos eles saíram do trotskismo, foram para o movimento conservador, se transformaram em neoconservadores, apoiando a ala mais à direita do Partido Republicano, vistos com desconfiança pelos paleoconservadores, que eram conservadores antigos. O cara que era hippie, hoje é um grande investidor, não me lembro o nome dos caras, eu estou falando assim, é um grande investidor da Bolsa, um cara milionário. O cara que era do Baader-Meinhof, hoje é neonazista. O Cat Stevens tem um nome islâmico hoje. Então, as pessoas vão vivendo a vida, vão se transformando. Não sou só eu que me transformei. Eu não tenho nada contra os sonhos pessoais. Eu acho que sonhos pessoais todo mundo tem que ter mesmo, porque isso é pulsão, né? Só que eu acho que os jovens eles têm que ser assim, conter a sua ansiedade messiânica. Eu acho que esse é o problema. Porque a ansiedade messiânica ela é alucinatória. Ela é alucinatória. Esse que é o problema. E a gente não se dá conta disso.
O jovem tem que aprender que a vida é feita de pequenas coisas, a vida não é feita de grandes coisas. E talvez o fator decisivo realmente seja o caráter. Eu tô, assim, né, eu sempre tive envolvido, o Jorge Miguel está aqui como testemunha, eu sempre fui muito favorável à educação aos valores, quando eu estava na escola, eu fazia muito esse discurso, e eu não conhecia o movimento lógico interessante, que eu estudei, estou 2 semanas envolvido com esse tema aí, porque eu só largo o tema depois que eu exprimi todo ele, né? Porque já estou quase chegando no fim já dessa temática. Mas a educação do caráter, né, é fundamental, né? E o jovem tem que ser contido nesses sonhos edênicos. O sonho edênico ele é alucinatório, ele é destrutivo. Ele torna a pessoa super-homem. Nós não somos super-homens, nós somos pessoas pequenas, pessoas modestas. A gente pode fazer algo, não pode fazer tudo. Eu acho que isso que o jovem tem que aprender. E para fazer algo bem, é importante estudar, compreender, né? Estudar. Eu acho que estudar, a vida é estudar, a gente tem que estudar a vida toda. Eu passo o dia todo estudando. Tem que estudar porque sempre tem uma vertente nova, uma possibilidade nova. E a gente chega num momento da vida, que talvez eu seja nessa, que a gente começa a fazer conexões inesperadas entre as coisas. Algo que tu viu 15 anos atrás, que parecia não ter nenhum sentido, de repente tu recupera aquilo e conecta com uma coisa nova, e aí tem uma explosão na tua mente, isso que a gente chama de insights, né? Dentro da gente. Né? E isso dá uma alegria enorme, né? Porque ilumina o nosso caminhar. E tem que ter um certo cuidado com os profetas apocalípticos, redencionistas, porque tudo isso aí em ver o destino dessas seitas satânicas, né, que ocorre, como acaba em desastre, né? Esses pregadores que são mentirosos, geralmente. Interessante que no judaísmo a ideia do pilo-pulo, que é a mais interessante, é o contraditório constante, que é a técnica do estudo do Talmud, né? Essa dinâmica do debate, da controvérsia, da discussão constante, né? Os Mussarim contra eu acho sensacional os Mussarim contra os Hassidim contra os Mitnagdim, essa luta contra os Masquilim, é isso que precisa, esse embate, né? Eu não sei se estou dizendo coisa com coisa, mas o que me vem à cabeça é isso. Obrigado, Jacques. Bacis, tu é de onde? Tu é de Porto Alegre? Sou de Brasília. Uns 22 anos atrás, graças ao Vengrover, eu conheci a Cibra, mas hoje eu vivo no Canadá. Tu está falando do Canadá? Falando do Canadá, morando aqui há uns 10 anos. De onde no Canadá? Montreal. Montreal. E eu sou também professor, pesquisador e doutor, mas na área de engenharia. Cuidado com os engenheiros, hein? Os terroristas eram engenheiros, hein? Ó, Carlos, viu? Viu? Pode deixar. Grande parte dos terroristas, eu não sei por quê, pesquisa aí, não sei por quê. Talvez tu me dê uma explicação. Olha, são engenheiros, cara. Não sei por quê. Sim, acredito. Agora, a quantidade de engenheiro que tem aqui, já que não imagino. Sabia disso, Bacis? Esses caras que atacaram a Torres Gêmeas eram engenheiros. Minha nossa. Formados na Alemanha, inclusive PhDs. Né? Que horror. Que coisa. Eu estou brincando contigo, claro. Claro. Mas é bom questionar. É. Tem um engenheiro querendo falar. O Cláudio, quer falar, Cláudio? Não. Bom, eu gostei muito da palestra, muito obrigado. Ela me fez pensar sobre várias coisas que dizemos que a gente sabe como é que eu vou dizer, fatos isolados, mas a palestra trouxe um encadeamento entre esses fatos. Então, foi
ela fez pensar e ela vai continuar fazendo pensar. O que poderia ser interessante é se tu pudesses recomendar uma ou duas obras, tá? Pode ser tuas ou não, que, digamos, sejam mais ou menos suficientes para recuperar este assunto. Bom, o que eu posso dizer sem falsa modéstia é que a minha fala está baseada no meu livro, né? Tá, qual é o teu livro? Mas o livro é esse que está aqui, mas eu não sei se ainda está à venda, porque eu acho que a Paulo fala se é o fracasso da vendagem. Todos os meus livros são um fracasso de vendagem. Aí vai melhorar um pouquinho. Não dá para enxergar. O meu livro chama-se Revolucionários, Mártires e Terroristas. Eu tenho alguns exemplares aqui. Se alguém tiver vontade, é só mandar um e-mail que eu mando pelo correio. Eu não sei quantos eu tenho aqui, mas eu devo ter uma quantidade ainda. Qual é o teu e-mail? Explica que é de graça. Explica que tu vai mandar de graça. Eu vou mandar de graça, claro. Ah, não. A Cibra sempre me deu prejuízo. Não vai ser agora que... Manda o teu Pix. Não vou cobrar. Não vou cobrar. Meu e-mail é J de Japão, A de América, C de Canadá, Q de queijo, A de América, L de Liberdade, W de Washington, A de América. Peraí. Cheguei a Jacas. JACQALWA. São as iniciais do meu nome, Jacques Alcalá Weinberg. @pucrs.br. Não tem como, não tem órgão, não tem nada. pucrs.br. Perfeito. Obrigado. Me manda um e-mail que eu mando pelo correio. Além disso, tem aqueles livros que eu referi. Quem tem interesse no tema Mussar, quem está interessado mais na temática judaica, que eu recomendo. É muito interessante esse livro. Chama-se Rabbi Israel Salanter Esse eu anotei já. and the Mussar Movement. Immanuel Etkes. Immanuel Etkes. Vocês encontram, eu comprei pela Amazon e além, eu vi que tem no Google Books também e vi que tem vários papers do Immanuel Etkes relativos a esse e outros temas. É isso aí. E também tem material Wikipedia em português e em inglês sobre o Mussar Movement. Se quem está com a internet aberta aí já pode dar uma olhada. Porque ele atualiza, ele dá um tom contemporâneo às disputas do século XIX. Isso que é interessante. E faz essa migração da teologia para a psicologia, que é uma coisa realmente inesperada para mim. Eu cheguei a isso meio sem querer, como sempre acontece comigo. A gente vai navegando e vai descobrindo as coisas meio por acaso, e eu fiquei bastante intrigado com essas tiradas psicanalísticas que ele tem antes do Freud. Agora mesmo em Porto Alegre um livro sobre judaísmo e psicanálise, lançado por um grupo de jovens aí, mas eu acho que eles não trataram dessa temática, deveriam tratar, porque é aí que está o fundamento, realmente. Saiu um livro agora sobre psicanálise e judaísmo, aqui na comunidade, lançado por 3 ou 4 ou 5 autores, que é um tema que o Renato Mezan já escreveu também, um livro conhecido, Psicanálise e Judaísmo. Também é um livro muito bom, muito interessante, não sei se vocês conhecem. O Mário, que é psicoterapeuta, deve conhecer, né, Mário? Conheço mais superficialmente, mas o Mezan é uma pessoa com muita profundidade. Ele é realmente. O Mezan era do movimento reformista, né, Mário? Ele era um dos intelectuais aí da CIP de São Paulo. Era, não, ele está vivo, né? Está vivo. Bom, que eu saiba, está vivo. Tá vivo. É um cara com muita base. Quando ele participava de alguma atividade da Hazit... Ele tem base judaica, ele conhece bem o judaísmo. E esse livro é muito bom. É um tema muito interessante por toda
toda a técnica de análise de discursos que os psicanalistas utilizam está baseado no pilo-pulo, né? E toda essa dinâmica, a dialética do set terapêutico está ali dentro, né? Então, É um dá para cara fazer muito, muitas relações, né? é um cara muito denso, muito denso. E aí, Ed, o que tu acha, Ed? You can say that in Portuguese. É que eu, quando falasse o Fórum da Liberdade, o Fórum Social Mundial, sabes que durante anos eu interpretei os dois e era muito chocante, principalmente o Fórum Social Mundial. Eu vi muita... Eu estava interpretando coisas com as quais eu não concordava e tinha que ser neutra no caso. É claro. Fórum da Liberdade, tá, é a melhor, mas eu achava muito extremo, ambos muito extremos. É isso. Eu realmente me lembrei dessas experiências durante uns 10 anos, entre uma coisa e outra. Desculpa, eu estou vendo que a Kátia está com a mão levantada ali. Kátia, quem sabe podemos te enxergar, Kátia? Eu estou aqui, estou 2 vezes, estou pelo computador para ver no meu telão grande. Ah, tu está aqui embaixo, agora que eu estou vendo. Ah, desculpe, tá. Desculpe, Kátia. Prazer. Boa noite a todos. Aqui muito feliz de aprender muito, professor Jacques, muito, muito feliz mesmo. E uma das coisas, além da própria contexto, né, de tudo que o senhor colocou aqui em termos de conhecimento da história, da gente entender, porque o conhecimento ele liberta, né? Quando você vê as partes, não quando você foca numa só, né? Assim como o senhor colocou muito bem, quando você foca num conhecimento e você é direcionado, você emburrece, né? Porque você só vê aquela perspectiva. E eu acho interessante também que o senhor trouxe algumas pinceladas, né, de ciência. Eu sou pesquisadora independente de neurociência aplicada, né, aos negócios. Eu tento entender como a gente funciona para entender o porquê que a gente faz coisas que a gente faz. E o senhor trouxe umas pinceladas aí, a questão, né, do STAT, do conceito do bando, né? Algumas crenças limitantes que, de propósito, vão levando as pessoas, os grupos, né? O porquê que os jovens, né, têm esses arrobos, assim, quando eles são direcionados, aí você vê são os mesmos arrobos, né? Cada qual dentro da sua unidade ou da sua, né, formação sociopolítica, né? Então, é engraçado como os ciclos, né, nossos, enquanto seres humanos, vão sendo parecidos, só muda o contexto, o propósito, a ação, né, e o resultado final. Talvez dentro dessa linha, e eu acho importante aí trazer o contexto também judaico aqui, dentro dessa linha, talvez seja uma das coisas mais judaicas que tem, é a questão do você fazer o porquê, né, o questionar, que eu acho ao longo de toda a história, a gente volta a fazer isso, a gente faz isso e gera a ciência, e gera o conhecimento, e gera isso. Apesar de tudo, fazemos isso. E é interessante esse entendimento. E o senhor falou também, eu não vou me ater às questões mais todo esse conhecimento que o senhor trouxe aqui, porque realmente eu tenho que estudar muito para poder debater, né? Mas eu achei interessante isso. Eu trago daí a minha experiência, né, com tudo isso que o senhor falou, de tentar entender o ser humano, né, não pelos seus princípios, mas por ser humano, né, porque o princípio direciona, né? O ser humano, ele é um ser humano, seja ele aonde for, vai funcionar da mesma maneira. Então, eu acho interessantíssimo isso que o senhor trouxe, e aí eu trouxe para o meu universo, tentar entender e buscar algumas respostas, né? Mas essa relação da história e o senhor fazer um contraponto assim e volto,
né? O conhecimento ele liberta. Quando a gente sabe uma parte da história só, a gente e o que a gente encontra é isso, né? Nessa embronha que tem aí ainda hoje da Palestina, a ignorância sobre os fatos históricos, o não querer buscar, não é nem verdade, porque é bobagem isso, entendeu? Que cada um vê a sua verdade, mas o fato acontecido, histórico, ele é ali, real, aconteceu, né? Você pode até tentar interpretar, mas isso que o senhor trouxe é bem concreto. E eu acho que esse exercício, né, de trazer essa perspectiva do debate, né, mas trazer o fato. O fato não mente, está ali, aconteceu, né? Então, eu acho bastante interessante. E fica a pergunta, assim, né, de que como conseguir, dentro de todo esse conhecimento, como conseguir fazer com que os fatos sejam vistos, né, ou entendidos, para que a história não seja tão distorcida, né? Porque isso que o senhor trouxe aqui tem um ponto disso também, né? Você consegue seguidores, né? Em todas essas pessoas, né? As personas que o senhor trouxe. Não vou fazer juízo de valor de nenhuma, porque não é o contexto, mas os seguidores, né? Eles ignoram os fatos, né? Como, dentro dessa perspectiva, se consegue trazer os fatos para elucidar ou melhorar os debates, porque os debates eles estão polarizados, né? Polarizados entre o que se acha bom, que faz o mal, que se diz que é mal e que faz o bem. É uma loucura isso, né? Como é que a gente... Cada vez pior, que agora com a rede social piorou, né? Antes era mais fácil, ia nos livros. Quando tu fala em polarizar, quando fala em polarizar, significa dizer que é o reino das emoções. Isso. E o Brasil e o mundo. O Brasil é um caso, é um showcase, né? É um showcase do que está acontecendo em boa parte do mundo, né? Porque um paradoxo que a globalização aproximou as pessoas e as pessoas, quando se aproximaram, quiseram se separar. Esse é o grande paradoxo. As pessoas não querem mais, não convivem facilmente em vizinhanças cosmopolitas, né? Inclusive, tem um estudo, eu vou começar a fazer sobre isso que eu estou falando aqui, que é Identity Politics, né? As pessoas dialogam, convivem com dificuldade em espaços multiculturais, né? E esse é um dos paradoxos da globalização, né? Que as cidades globais estão guetizadas, né? Tem bairro de paquistanês, tem bairro de indiano, e os afrodescendentes demandam uma série de regras e privilégios para eles, os muçulmanos para eles, e assim os grupos estão lutando por causas muito particulares. A ideia do cosmopolitismo, de que o mundo é a minha pátria, é uma fantasia, né? Ô, Jacques, Diga. Jacques, uma outra recordação que eu tenho, uma memória que eu tenho orgulho de ser teu amigo, lá pelos anos 90, nós estávamos sentados ali na frente do mercado público e trouxeram para Porto Alegre aquele grande intelectual judeu inglês que escreveu livros sobre história, né? Professor de história. Eric Hobsbawm. Isso, Eric Hobsbawm, escreveu sobre o século XX e tal. E eu estava sentado no teu lado, aí o Jacques fez para mim, não, espera só um pouquinho. Aí o locutor chamou o Jacques para sentar do lado do Eric Hobsbawm, para traduzir o Eric Hobsbawm, não sei nem dizer o nome dele direito. Viu, Ed? E o Jacques fez uma tradução maravilhosa e teve que falar tudo que ele dizia, e o Jacques era totalmente ao contrário do que ele dizia. Eu já fiz tradução junto com ele, quando ele estava traduzindo do hebraico e eu do inglês, num dos fóruns sociais mundiais, numa coisa que houve na FIRS. Mas o Hobsbawm era alemão.
originalmente? Ele era judeu-alemão? Saiu a biografia dele agora, eu li toda a biografia dele, 450 páginas, 500 páginas. É muito interessante a biografia dele, porque ele era comunista e permaneceu comunista a vida toda. E todo o dilema judaico dele está retratado na biografia. E o interessante, quando ele estava para morrer, ele pede para um amigo, na hora que ele fosse morrer, que ele dissesse o Kaddish, né, para ele. Então, ele tinha esses conflitos internos de identidade em relação ao judaísmo, mas aparentemente não expurgou o judaísmo da sua vida, né? Saiu um livro dele, é bem interessante, eu estava até procurando aqui em cima onde é que eu botei o livro, que tem tanto livro aqui em cima da minha mesa que eu não sei onde é que está. Mas ele continua sendo uma grande referência para a esquerda e para o pensamento progressista. Porque ele nunca negou o comunismo. Ele explica porque era o sonho, ele diz na biografia, porque era o sonho da juventude dele, né? Porque às vezes as pessoas ficam comprometidas com os sonhos da sua juventude, né? E que modificar o sonho da juventude é como macular a sua própria identidade. Então as pessoas tentam compatibilizar isso, né? E às vezes mudar é doloroso, né? É doloroso porque significa que a gente é uma pessoa diferente do que foi, né? E, na verdade, a gente vai mudando, né? A verdade é essa. Eu estava me lembrando que justamente aquela vez que eu interpretei aquela senhora que falava que sabia inglês e tu aquela que só sabia Ivrit, e tinha o Eli Bengal que sabia português. Se lembra? Eli Bengal? Me lembro do Eli Bengal, mas eu não sei se eu estava nessa Ele palestra. estava junto, estava sim. Depois houve um problema, porque... Tu estava te referindo lá da Shulamit Aloni. Isso. Do Shulamit Aloni, sim. A Shulamit Aloni é uma política tradicional, muito veemente. Ela é sanguínea, colérica, e ela me disse, sussurrando, eu vou fazer uma fala para irritar a comunidade, ela me disse. Ela queria provocar a comunidade. Então, é isso. E ela irritou, não a comunidade, ela irritou os caras que eram do Likud. Tinha várias pessoas do Likud lá da comunidade, e ela fez uma fala crítica do governo, os caras do Likud quase queriam dar nela. Não, eles tiveram que interromper, eles tiveram que fazer uma pausa e não voltou. Eu acho como eu não sou Likud, eu não fiquei tão irritado assim com ela. Mas também já fui perseguido, né? Já quiseram me matar na comunidade porque eu não sou do Likud. Isso faz parte. Me perseguiam com um revólver empunhado contra mim. Perigoso ser intérprete. O Jacques, outra memória, lá em 1982, acho que foi 82, 84, quando Israel acabou com o reator atômico do Iraque, né, Jacques? Sim. Aí o Jacques escreveu um artigo dizendo que Israel fez muito bem, né? E a parte da comunidade caiu em cima do Jacques, né, Jacques? Até hoje eles têm ressentimento um pouco contigo sobre isso, não foi? Eu cheguei à conclusão seguinte: o jornalista tem que sair de casa para incomodar alguém todos os dias. Quem sai de casa para agradar todos os dias não é jornalista, é relações públicas. Eu não sou relações públicas. Então, ficaram irritados comigo porque eu não disse o que eles pensavam, mas isso é comum, né? Eu ouço tantas coisas que eu não concordo durante o dia, né? Paciência, o que eu vou fazer? Eu não nasci para agradar todo mundo, entende? Ninguém nasceu para agradar todo mundo. Eu digo o que penso, né? Eu acho que as colônias israelenses é uma tragédia da política israelense. Eu digo isso desde os anos 80. Continuo dizendo, é uma coisa inaceitável. Agora, tem gente que acha que isso é bom, eu ouço isso todos os dias, não deixo de dormir por causa disso. E eu dizia isso naquele ano, a colonização da Cisjordânia é uma tragédia para o povo judeu. Isso é outro tema, né? Já que tu tocou nessa tecla aí, eu só estou brincando com isso porque isso irritou tanta gente que me ameaçaram de morte.
Eu tive que ter guarda-costas durante um tempo aí por causa disso. A nossa comunidade também, às vezes, ela é colérica, né? A gente sabe disso. Né? Nós temos um programa de rádio que é absolutamente likud-nik, né? A Hora Israelita é um programa likud-nik. Não é um programa de debate. Aquilo lá é... Né? Eu não suporto aquele programa 15 minutos. Né? A minha mulher gosta. Tá? Nunca me convidaram. Eu também estou pedindo para ir, mas nunca me convidaram. Eles sei que eles têm raiva de mim. O que eu posso fazer? Eu posso sugerir que tome uma medicação. Citalopram, 10 miligramas, de meia hora, ajuda. Mário, últimos comentários da noite, Mário. Ok. Duas breves observações. Realmente, os assentamentos são um exercício de utopia com muitas fatalidades. 2, a tua capacidade, Jacques, de usar substantivos e adjetivos de síntese e de análise, eu não tinha visto há muito tempo alguém usar tão bem. E, aliás, terceiro, o que me fez muito chamar atenção, me chamou muito a atenção, é que com quem eu estudei, chamado Thomas Barry Brazelton, eu estudei durante 12 anos pessoalmente, é uma pessoa que reúne muito, de um lado, utopia, a vida do recém-nascido ao adolescente, como a família vê, e, de outro lado, a fisiologia, a genética, como é que interagem aí. Eu sei que eu estou sendo muito vago. A gente poderia conversar, talvez, quando eu for para Porto Alegre, eu te convido para uma boa rodada de cerveja ou de vinho para a gente conversar. Onde é que tu está, Mário? Campinas. Campinas. Com o maior prazer. Maior prazer. Ou quando tu vieres para cá também. Como o Uri lá. Tu tá na Universidade de Campinas? Eu não tenho uma ligação formal. Eu tive alguma participação, mas não tenho uma ligação formal. Porque eu cheguei aqui já depois de já 50 anos de idade, e aí eu tive que batalhar pelo meu dia a dia. Aí eu fiquei em conexões só, mas não formal. Bom, pessoal, são 9h30, o papo estava maravilhoso, a palestra maravilhosíssima. Eu saí com um nó cego dentro da cabeça, porque eu descobri que eu tenho que estudar muita coisa para desmanchar esse nó cego da minha cabeça agora. E gostei das indicações aqui dos livros todos. E, Jacques, te agradeço por mais uma participação maravilhosa como a de hoje. E a gente espera se rever, né, em outras palestras. Bom, pessoal, vamos para os avisos. Primeiro, próximos encontros. Próximo encontro vai ser dia 13 de julho, Judaísmo e Maçonaria, com o engenheiro Atenante Norman, engenheiro Moacir Bácias e médico doutor Moacir Andrade. Dia 20 de julho, o nosso, ele não é engenheiro, mas ele é um eletrotécnico, o Nauter Camargo dos Santos, vai fazer uma palestra sobre a Kippá. Tem um título bastante bonito, eu não me lembro. Dia 27/7, História do Pensamento Reformista Judaico, Carlos Wengrover, comigo. Dia 3 de agosto, Cristãos Novos e Judeus na História Militar do Brasil, com Israel Blasberg. Dia 10 de agosto, História do Pensamento Reformista Judaico, parte final. 17 de agosto, Arte Degenerada, Arte Confiscada, Dr. Klaus Preger. Dia 24/8, Arte no Nazismo, Censura à Arte, com o Dr. Klaus Preger também. Dia 31 de agosto, Movimentos Artísticos, Arte no Holocausto, Dr. Klaus Preger. Dia 14/9, Judaísmo Humanista, com o engenheiro Nihad Bassis. Tá? E
quando chegar mais perto, cada vez eu vou dando as outras palestras. A gente tem uma programação já até o fim do ano, com 5 datas em aberto, que a gente ainda tem a oportunidade para 5 palestrantes se candidatarem. Tá? Encerra o nosso grupo nesse ano, na última quarta-feira de novembro. Pessoal, por hoje era isso. Tá? Letra outra. Se vemos Um abraço na a próxima. todos. Saudações. Valeu. Tchau. Obrigado, Jacques. Tchau, Muito- querido. Um abraço. Tchau. Muito obrigado pela aula maravilhosa. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tudo de Muito bom. obrigado. Um abraço para Tchau. todos.